Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 24 de março de 2019. Famosos defendem Fábio Assunção nas redes sociais e pedem basta. Desde que Fábio Assunção teve um vídeo viralizado nas redes sociais após ter um surto pelo uso de drogas e bebidas, os internautas têm feito piada da situação e até uma música falando sobre o ocorrido de modo pejorativo o ator ganhou. No entanto, recentemente Fábio teve uma recaída e voltou a fazer uso de entorpecentes. Nesta segunda-feira 25, alguns artistas utilizaram as redes sociais e fizeram publicações apoiando o amigo e recriminando todo tipo de brincadeira relacionada ao assunto. Marcelo Serrado, Kleber Toledo, Paulinho Vilhena e Mariana Rios foram alguns dos que apoiaram Fábio. Em todas as postagens, foi compartilhada uma foto do ator em que está escrito: além de figura pública, apresento a vocês um ser humano portador de uma doença chamada dependência química. Alguém faz piada com atores que têm câncer. Nas legendas, os artistas pediam basta às piadas e brincadeiras feitas com o nome do ator. Chega de rirmos da dor alheia e fazermos piadas disso. Todo meu amor e torcida ao meu amigo querido, escreveu Marcelo Serrado. Nos últimos tempos, a sociedade brasileira de um modo geral vem sendo atormentada pelo fantasma da dependência química. Infelizmente, o assunto é destaque nos veículos de comunicação em todo o país. Em todas as cidades, em maior ou menor grau, é possível encontrar dependentes químicos padecendo pelo vício nas ruas, praças e becos. São pessoas de variadas classes sociais, níveis de formação e faixa etária. A dependência química não é seletiva, mas sim epidêmica. O número de usuários de substâncias tóxicas é cada vez maior e chega a índices preocupantes. Estima-se que no Brasil, cerca de 9 milhões de pessoas utilizam substâncias ilícitas. Se mencionarmos os etilistas e tabagistas, devemos acrescentar aos dados, mais 9 milhões de pessoas. A impressão que temos é que a situação fugiu do controle. O problema do uso de substâncias tóxicas é semelhante a um câncer de alta malignidade. Se espalha rapidamente e gera outras temidas consequências como homicídios, furtos, roubos e outras modalidades do crime, onde dezenas de pessoas todos os dias perdem a guerra para o tráfico de drogas e são vitimadas covardemente. Enquanto famílias inteiras são destruídas, traficantes enriquecem à custa do sofrimento alheio. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Após a Tempestade, afirma que mais preocupado com o corpo do que com o espírito, o homem moderno deixou-se engolfar pela comodidade e prazer, deparando, inesperadamente, o vazio interior que lhe resulta amarga decepção, após as secundárias conquistas externas. Estimulado pelo receio de enfrentar dificuldades, ou motivado pela curiosidade decorrente da falta de madureza emocional, inicia-se o homem no uso dos estimulantes sempre de efeitos tóxicos, a que se entrega, inerme, deixando-se arrastar desde então, vencido e desditoso. A má imprensa, orientada quase sempre de maneira perturbante, por pessoas atormentadas,
colocada para esclarecer o problema, graças à falta de valor e de maior conhecimento da questão por não se revestirem os seus responsáveis da necessária segurança moral, tem contribuído mais para torná-lo natural do que para libertar os escravizados que não são alcançados pelos slogans retumbantes, porém vazios das mensagens sem efeito positivo. O cinema, a televisão, o periodismo, dão destaque desnecessário às tragédias, aumentam a carga das informações que chegam vorazes às mentes fracas, aparvalhando-as sem as confortar, empurrando-as para as fugas espetaculares através de meandros dos tóxicos e de processos outros dissolventes ora em voga, líderes da comunicação, ases da arte, da cultura, dos esportes não se pejam de revelar que usam estimulantes que os sustentam no ápice da fama, e, quando sucumbem, em estúpidas cenas de autodestruição consciente ou inconsciente, são transformados em modelos dignos de imitados, lançados como protótipos da nova era, vendendo as imagens que enriquecem os que sobrevivem, de certo modo causadores da sua desgraça, não pequeno número, incapaz de prosseguir, apaga as luzes da glória mentirosa nas furnas imundas para onde foge presídios, manicômios, sarjetas, ali espiando, alucinado, a leviandade que o mortificou, as mentes jovens despreparadas para as realidades da guerra que estruge em todo lugar, nos países distantes e nas praias próximas, como nos intrincados domínios do lar onde graçam a violência, o desrespeito, o desamor arrojam-se, voluptuosas, insaciáveis, ao prazer fugidio, a dita de um minuto em detrimento, afirmam, da angustiosa expectativa demorada de uma felicidade que talvez não fruam, fichando-se nas estruturas muito sutis do perispírito, em processo vigoroso, os estupefacientes desagregam a personalidade, porquanto produzem na memória anterior a liberação do subconsciente que invade a consciência atual com as imagens torpes e deletérias das vidas pregressas, que a misericórdia da reencarnação faz jazer adormecidas. De incursão em incursão no conturbado mundo interior, desorganizam-se os comandos da consciência, arrojando viciado nos lôbregos alçapões da loucura que os absorve, desarticulando os centros do equilíbrio, da saúde, da vontade, sem possibilidade reversiva, pela dependência que o próprio organismo físico e mental passa a sofrer, irresistivelmente, faz-se apologia de uns alucinógenos em detrimento de outros. Explica-se que povos primitivos de ontem e remanescentes de hoje utilizavam-se e usam alguns vegetais portadores de estimulantes para experiências paranormais de incursão no mundo espiritual, olvidando-se que o exercício psíquico pela concentração consciente, meditação profunda e prece conduz a resultados superiores, sem as consequências danosas dos recursos alucinatórios. A educação moral à luz do Evangelho sem disfarces nem distorções, a conscientização espiritual sem alardes, a liberdade e a orientação com bases na responsabilidade, as disciplinas morais desde cedo, a vigilância carinhosa dos pais e mestres cautelosos, a assistência social e médica em contribuição fraternal constituem antídotos eficazes para o aberrante problema dos tóxicos autoflagelo que a humanidade está sofrendo, por haver trocado os valores reais do amor e da verdade pelos comportamentos irrelevantes quão insensatos da frivolidade. O problema, portanto, é de educação na família cristianizada, na escola enobrecida, na comunidade honrada e não de repressão policial. Se és jovem, não te iludas, contaminando-te, face ao pressuposto de que a cura se dá facilmente. Se atravessas a idade adulta, não te conceda sonhos e vivências que pertencem à infância já passada, ansiando por prazeres que terminam ante a fugaz e enganosa durabilidade do corpo.
Se és mestre, orienta com elevação abordando a temática sem preconceito, mas com seriedade. Se és pai ou mãe, não penses que o teu lar estará poupado. Observa o comportamento dos filhos, mantém-te atento, cuida deles desde antes da ingerência e do comprometimento nos embalos dos estupefacientes e alucinógenos, em cuja oportunidade podes auxiliá-los e preservá-los. Se, porém, te surpreenderes com o drama que se adentrou no lar, não fujas dele, procurando ignorá-lo em conivência de ingenuidade, nem te rebeles, assumindo atitude hostil. Conversa, esclarece, orienta e assiste os que se hajam tornado vítimas, procurando os recursos competentes da medicina como da doutrina espírita, a fim de conseguires a reeducação e a felicidade daqueles que a lei divina te confiou para a tua e a ventura deles. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de março de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec, de Balneário Gaivota.